coleguinha, tudo jóia? Meu nome é Silvana Garofalo e estou com a intérprete Mariana Tupinambá. Hoje iremos falar sobre potenciação de números inteiros, né? Vamos dar ênfase mais na potenciação de números inteiros. Você lembra, né, da potenciação com base positiva? As regras são as mesmas. Então, a gente tem que lembrar. Vamos passar uma revisão nisso. Vamos lá. Imagine você na seguinte situação. Seu cachorrinho de estimação sumiu e você quer muito encontrá-lo, porque você gosta muito dele. Por isso, você criou um texto para enviar a mensagem pelo seu celular. Aí a mensagem que você criou foi essa. Você teve uma ideia brilhante de tentar passar essa mensagem o mais rápido possível para você encontrar o seu cachorrinho. Perdi meu cachorrinho hoje, dia 27/5/2020. Por favor, me ajude a procurá-lo. O nome dele é Apolo. Você põe o número seu, né? Por favor, repasse essa mensagem para 5 pessoas diferentes, né? Então, quando você está pedindo para repassar para pessoas diferentes, você está querendo que a mensagem ganhe uma velocidade, certo? Que velocidade é essa que você está ganhando? Você é uma pessoa, você repassa para 5 pessoas. Cada uma dessas repassa para 5 pessoas diferentes. Na realidade, você está trabalhando com potência para acelerar a transmissão da sua mensagem para que você encontre o seu cachorrinho. Então, que potência é essa? A gente está trabalhando com potência de 5, né? Porque tem o 5 depois. 5 vezes 5, 25. Se você passar essa mensagem, quando chegar no 4º nível da potência, você vai estar com uma aceleração muito grande de pessoas. Vamos ver como é que fica? O que é isso? Você tem... O que é 5 elevado à 4ª potência? É 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, né? Ou seja, eu tenho 4 fatores de 5. Então, que conta que eu faço? A multiplicação, o que me indica os fatores? É o 4 que está em frente ao 5, que vai fazer a quantidade de fatores. Então, eu tenho 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Como que eu resolvo? É uma forma mais fácil e o jeito para você fazer mais fácil a potência. Eu pego o 5 e vou repetir ele 4 fatores, perdão. É 4, vou repetir 4 fatores. Aí é só multiplicar. Como que eu faço? 5 vezes 5, 25. Multiplico aqui agora. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Então, se eu tenho 5 elevado à 4ª potência, é igual a 625. Imagina, você passou a mensagem, pediu para passar para pessoas diferentes. Quando chegar no 4º nível, o que é isso? Você passou para 5 pessoas, né? Cada uma delas passou para mais 5. Depois, cada uma delas passou para mais 5. Você conseguiu atingir a velocidade da mensagem, digamos, sei lá, se cada uma, ao ver sua mensagem passar para frente, menos de 5 minutos você conseguiu passar a mensagem para 625 pessoas. Coisa que, se você fosse passar a mensagem para essas 625 pessoas, você não teria daria muito mais trabalho para você, né? E aí o seu cachorrinho fica mais longe ainda, mais difícil de encontrar. Então, o que é a potenciação ou exponenciação?
A gente ouve falar muito de potenciação. A partir do ensino médio, você fala de exponenciação e você também já escutou essa palavra, exponenciação. Por exemplo, o vírus, né, que está aí, o coronavírus, ele faz uma passagem, né, ou seja, ele infecta de forma exponencial, né? Ou seja, uma pessoa passa para outra, ou seja, uma pessoa consegue infectar 4, 5, 6 pessoas e cada uma delas infectadas infecta mais ainda. Por isso que a gente está nessa situação, porque o nosso vírus, ele trabalha de forma exponencial. Então, o que é potência? Vamos voltar aqui para entender o que é potência. Se eu tenho A elevado a N, vai aparecer quantos fatores aqui? Quando eu falo N fatores, é o número que está aqui. Se aqui está 2, vai aparecer 2 fatores. Se aqui o número do expoente está 4, vai aparecer 4 fatores. 5, 20, 30. A quantidade de fatores é o númerozinho que está aqui em cima, tá bom? Então, esse A aqui, ó, a gente chama de base. O N a gente chama de expoente. E o resultado aqui, a multiplicação desse resultado, é o que gera a potência. Então, de forma bem generalizada, eu tenho A elevado a N é igual a C. Onde que A é a base, o N é o expoente e o C é a potência. Então, quando eu falo exponencial, porque eu estou tirando do expoente a palavra. Então, quando eu falo que é uma exponencial, eu estou tirando do expoente. E quando eu falo potências ou potenciação, eu estou tirando da palavra potência. Então, um sai do expoente e o outro sai da potência. Mas, resumindo para você, é tudo a mesma coisa e trabalha do mesmo jeito. É um jeito de chamar a função aqui, né? É um jeito de chamar essa situação aqui como potenciação. Então, vamos lá. A potência de base negativa, como que faz? Do mesmo jeito. A única coisa que você tem que prestar atenção é na multiplicação de sinais. Isso você tem que ficar bem atento, porque é aí que mora o perigo e é aí que é onde as pessoas erram. O jeito de falar potência e fazer a potência é do mesmo jeito. Então, vamos observar aqui. Se eu tenho 2 negativo, a quinta potência é o quê? É isso tudo que está aqui, ó. É esse pacote aqui, ó. Quando eu falo, é esse pacotinho aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, elevado à quinta potência. Ou seja, é isso que vai repetir 5 fatores. 5 fatores. Não é 5 que está falando que é o fator? Então, é a base aqui que vai repetir 5 fatores. Como que resolve isso? Você repete tudo aqui, ó. Ficou. 2 negativo, vezes 2 negativo, vezes 2 negativo, vezes 2 negativo, vezes 2 negativo. Quantos fatores eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Montou? Agora só multiplicar com calma e com muito cuidado. Então, vamos lá. 2 negativo vezes 2 negativo, quanto que dá? Nós já aprendemos isso. Negativo vezes negativo te gera um resultado positivo. Ou se você quiser, eu tenho uma dica. Toda vez que você falar negativo, negativo não é a inversão, ela não faz o oposto na reta. Então, toda vez que tiver negativo, você vai falar que vai inverter. Isso é uma dica para você nunca errar na multiplicação de sinal. Então, negativo, inverte o próximo. É negativo, passa a ser positivo. Então, 2 vezes 2, 4. Multiplica aqui, ó, na transversal agora. 4, positivo, vezes 2, negativo. Positivo não altera.
né? Positivo não altera. Só inverte o negativo, então não altera. Então, o resultado eu já sei que vai ser negativo, porque não alterou. Então, 4 vezes 2 deu menos 8. Negativo, vai inverter o próximo. Então, negativo com negativo, né? Vou inverter, eu vou ficar o quê? Positivo. 2 vezes 8 deu 16, positivo. Positivo, não altera. Então, se não altera, o meu resultado vai ser negativo. Então, eu tenho 16 vezes 2, deu 32, negativo. Ou se você achar melhor a fala, né, e pensar dessa forma, ó, negativo com negativo, conserva sinal, o sinal é positivo. Positivo vezes positivo, o sinal é negativo. Negativo vezes negativo, o sinal é positivo. Positivo vezes negativo, o sinal é negativo. Do jeito que você fizer, não tem importância. O que não pode é errar, tá? Vai do jeito que você adaptar melhor para fazer a sua operação aí. Então, você tem que o quê? 2 elevado à quinta potência é menos 32, ou 32 negativo. Vamos a um outro exemplo. Se eu tenho 3 negativo e 4 positivo. Vamos lá. Eu tenho 4, ou seja, tem que aparecer 4 fatores de 3 negativo. Repete lá. Multiplica. Negativo com negativo vai tirar um resultado positivo. Positivo vezes negativo. Não troca, ficou negativo. 9 vezes 3, 27 negativo. Negativo vezes negativo vai te gerar um resultado positivo. 27 vezes 3, 81. Eu quero parar aqui um pouquinho com você e você prestar atenção numa situação que acontece, porque ela gera uma regra. Olha, se eu tenho 2 fatores, fator 2 é par, concorda comigo? Então, ele te gerou um resultado positivo. Isso é quando é negativo na base, tá, gente? Se eu tenho 3 fatores, 1, 2, 3, 3 fatores com a base negativa, ele te gera um resultado negativo. Se você tem 4 fatores, te gerou um resultado positivo. Ou seja, a gente pode tirar uma conclusão aí. Por quê? Quando fala que é par, digamos que eu tenho par, casa 2 negativo com negativo, deu positivo. Casa outro 2, os outros 2 fatores, negativo com negativo, vai te gerar um resultado positivo. E positivo com positivo te gera um resultado positivo. Ou seja, potência de base negativa com o expoente par, o resultado é positivo, tá? Potência de expoente ímpar, o resultado vai ser negativo. Então, vamos ver a base negativa. Vamos casar os parzinhos para dar positivo. Negativo com negativo, positivo. Negativo com negativo deu positivo. Sobrou um negativo, por isso que a base é negativa. Então, o ímpar sempre vai sobrar um negativo. E o par sempre casa de 2 em 2, que vai dar positivo. Então, percebeu o padrão, né? Vamos lá para o padrão. Base negativa e o expoente par, o resultado é sempre positivo. Base negativa com o expoente ímpar, o resultado é negativo, certo? Então, para você lembrar sempre, se eu tenho a base que é diferente de zero,
ou seja, a base aqui é diferente de zero, elevado a um expoente zero, ou seja, aqui pode ser 1, 2, ou -1, -2, qualquer coisa. Elevado a zero, o resultado é sempre 1. Então, não interessa quem esteja na base, desde que ela seja diferente de zero. Se eu tenho uma potência elevada a zero, o resultado sempre é positivo. Ó, sempre é 1, perdão, o resultado é sempre 1. Então, como é que fica? 3 negativo elevado a zero? A base não é zero, concorda comigo? Porque 3 negativo é 3 negativo. Elevado a zero, né? Como é que fica? O padrão. Qualquer número elevado a zero é 1. Olha esse daqui. Tem gente que fica perdendo a cabeça. Nossa, nem dorme quando vê isso aqui. Aqui, se eu tenho 123.654.897 elevado a zero. Fala assim, nossa senhora, eu vou fazer muita conta. Não vai não, porque a regra é qualquer número elevado a zero, o resultado é 1. Você só não pode ter zero na base, o resultado é esse. Só não pode ter zero na base. Então, qualquer número elevado a zero, nem perde tempo de fazer conta. Joga um lá que fechou, tá? Então, vamos lá. Para você não esquecer nunca em questão de parêntese. Vamos lá. Se eu tenho 3 elevado ao quadrado com negativo na frente, não tem parêntese, é menos, entre parênteses, 3 vezes 3 vezes, que gera um resultado 9 negativo. Repetindo, se eu não tenho o parêntese, quem está sendo elevado é só esse número aqui, ó. O negativo está fora da potência. Só quem está aqui, ó, é esse daqui, ó. Então, é só o 3 que está elevado ao quadrado. Então, é a mesma coisa de escrever negativo e fazer 3 vezes 3. 3 vezes 3 por quê? Porque eu tenho 2 fatores de 3. O negativo não entra na história. Então, ficou menos 9, ou 9 negativo. Olha a outra situação aqui, ó. Se eu tenho 3 negativos elevado ao quadrado, isso aqui é diferente. Isso aqui, ó, tá dentro do pacote. É como se fosse uma embalagem. É como se fosse uma embalagem elevado ao quadrado. Então, a embalagem toda vai sendo multiplicada. Você pega esse pacote todinho aqui e ele vai ter que repetir quantos fatores? 2. Então, eu vou ter 3 negativo vezes 3 negativo, 2 fatores. Negativo vezes negativo te gerou um resultado positivo, 9 positivo. Então, cuidado muito com isso. Muito, porque erra muito. Se você bobear, você erra. Então, se você tem 3 negativo elevado, né? 3 negativos sem o parêntese, ele é diferente de 3 negativo elevado ao quadrado com parêntese. São duas coisas totalmente diferentes. Então, o resultado te gera resultado diferente. Então, vamos ao exemplo. Outro exemplo. Imagine, né, um supermercado perto da sua casa. Digamos que lá tem um depósito que foram colocados 10 fardos de sabonete. Cada fardo contém 10 pacotes do mesmo produto, né? 10 pacotes, e cada pacote tem 10 unidades do produto. Qual é o número total de unidades de sabonete deixada no depósito? Vamos lá. O importante é você fazer boas perguntas para você solucionar o seu problema. Vamos destrinchar o problema e fazer boas perguntas. Procurar pergunta que me ajude a responder. Então, eu tenho quantas unidades de sabonete dentro do pacote? 10. Quantos
pacotes, quantos pacotes de sabonete eu tenho dentro de cada fardo? 10 também. Quantos fardos de sabonete eu tenho? 10. Então, se eu tenho um pacote, ele tem 10. Cada um desse daqui tem 10 desse. Então, ficou 10 vezes 10. Cada pacote, cada fardo, cada pacote desse, eu tenho dentro de cada fardo. Então, ficou 10 vezes 10 vezes 10. Isso significa que eu tenho 3 fatores de 10, que é igual a 10 elevado ao cubo, que é 10 vezes 10 vezes 10. Só fazer a conta agora. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, 10 elevado ao cubo é igual a 1000. Então, esse depósito aí, né, do seu supermercado tem 1000 sabonetes. Então, nós temos outros exemplos aí que vai ficar para você fazer, né, em casa. Depois a gente corrige, você pode perguntar para o seu professor, que está à sua disposição. E por hoje é só.